Lei dos Crimes Ambientais. Então, vamos lá. A gente tinha parado no artigo 16, né? Suspensão condicional da pena, um instituto que também existe no Código Penal e na Lei dos Crimes Ambientais. Vamos lá. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação privativa de liberdade não superior a 3 anos. Lá no Código Penal é 2 anos. Artigo 17. A verificação da reparação do dano que se refere ao parágrafo 2º do artigo 78 será feita mediante laudo de reparação de dano ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Gente, detalhe, não existe suspensão condicional da pena, que é esse instituto aqui de crimes de até 3 anos, sem que haja reparação do dano ambiental. A lei dos crimes ambientais, antes de punir o infrator, visa a reparação do dano. Visa a reparação do dano. Então, reparado o dano, é possível fazer suspensão condicional da pena. Não reparado o dano, o indivíduo cumpre a pena normalmente. Como que se faz isso? Através de laudo técnico, laudo pericial, feito por engenheiros ambientais. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Gente, quem se lembra quais são os critérios do Código Penal para aplicação da pena de multa? De 10 a 360 salários mínimos, de 10 a 360 salários mínimos, podendo o valor variar de um sexto do salário mínimo, de um sexto até 5 vezes o valor para cada dia multa. É aquela regra do Código Penal, aplica-se aqui também. E se revelar ineficaz, vamos voltar lá no 18, a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentado em 3 vezes, tendo em vista a vantagem econômica. Mutei aqui até. Fui para um TCC sem ver. Aqui. Voltou para crimes ambientais, né? Vamos lá. A verificação da reparação, artigo 19. A perícia do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos da prestação de fiança e multa. A perícia produzida no inquérito civil do juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal e a sentença condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente, tá? Daí o que acontece? Vamos nos artigos mais importantes, porque essa lei é grande. Artigo 20, 21, né? Vocês vão ler em casa, né? Agora vamos lá. Apreensão ou instrumento do produto de infração. Presta atenção. Vamos supor que o indivíduo esteja no Rio Araguaia, nosso rio maravilhoso, e esteja fazendo uma pesca ilegal com o uso de tarrafas. Vocês sabem o que é tarrafa, né? O uso de tarrafas para praticar pesca ilegal é crime. Essa tarrafa que foi usada, ou então, por exemplo, o uso de uma bomba é crime. O uso de tarrafas, o uso de bombas é crime ambiental. Vamos supor que o indivíduo pratique o crime usando tarrafa ou bomba. O que fazer com essa tarrafa que foi apreendida? Automaticamente, ela deverá ser descaracterizada e os animais apreendidos serão prioritariamente libertados em seu habitat natural. Então, às vezes, eles vão lá para a Serra da Mesa, libertam uma onça, liberta papagaio, liberta periquito no seu habitat natural. Ou, se não for o caso, entregues aos jardins zoológicos, ficando ao cuidado de técnicos habilitados do Estado. Então, tem que libertar esses animais, né? Vocês se lembram, gente? Vocês devem ter na família algum caso parecido, né? Quando essa lei dos crimes ambientais, saiu, ela foi assim, a vovó, muita gente aqui deve saber a história da vovó, a vovó tinha um papagaio em casa, papagaio vive mais que o Rivaldo, né? Porque papagaio vive mais de 100 anos. Então, a vovó tinha um papagaio em casa, a lei saiu, de repente o Ibama foi lá na casa da vovó, apreendeu o papagaio, a vovó chorou uma semana. Entendeu? Já ouviram essa história, né?
Foi por causa da lei dos crimes ambientais. Antigamente as pessoas criavam até de forma domesticada animal silvestre. Normalmente sem precisar pedir autorização para ninguém. Hoje, se não tiver uma autorização por escrito do IBAMA e um processo para autorização de criação desses animais, é crime. Então vamos lá no artigo 25. Eu falo essa história da vovó, gente, porque aconteceu com a minha avó. Tá? Minha avó tinha um papagaio desde os anos 70. E em 99, depois que foi aprovada essa lei, alguém fez a denúncia do papagaio, o IBAMA foi lá e apreendeu o papagaio dela. Foi uma canseira para conseguir a licença para ela continuar tendo papagaio. Foi mais de mês e esse papagaio ficou num abrigo lá de papagaio, que eu não sei como é que chama. Antigamente era comum, minha avó até já faleceu, Deus a tenha. Mas eu lembro que essa lei aqui mudou um pouco esse paradigma. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat, ou sendo esta medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para a guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º, com a redação de 2014, até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º desse artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Vocês sabem que o Brasil é o país de tráfico de animais silvestres, né? Vocês assistiram aquele desenho Rio, né? Rio, ele é da Disney, né? Feito nos Estados Unidos, mas ele demonstra bem o que é o Brasil, né? Traficando os papagaios lá, não era papagaio, não, as ararazinhas lá do exterior, né? Elas conseguem fugir. Então, o desenho é engraçadinho, mas demonstra uma tragédia ambiental brasileira, né? Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, parágrafo 3º agora, né? Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados às instituições científicas, hospitalares, penais e outros com fins beneficentes. Por exemplo, apreendeu o pescado, que foi pescado ilegal. O pescado já está ali, o peixe já está morto. Você vai incinerá-lo? Não, você entrega para a instituição beneficente. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem. Então, aprendeu, por exemplo, a tarrafa, aprendeu, por exemplo, uma série de anzóis profissionais que eram feitos para pesca ilegal, apreendeu um barco que era específico de pesca ilegal, apreendeu o instrumento, a armadilha para capturar a onça. Isso tem que ser vendido, nem que seja como sucata, tá, gente? Tem que ser vendido, mas não como tarrafa, porque senão vai ser usado de novo. Descaracteriza, tá? Descaracteriza e depois vende, é o que a lei manda. Né? E se for droga, não vamos esquecer aqui a lei de crimes ambientais um pouquinho, e se for droga lá da lei de drogas, eu posso descaracterizar e vender? Não, porque é ilícito. Aí a lei manda, deve haver uma apreensão do produto do crime e depois ele deve ser incinerado, ou seja, destruído. Ação e processo penal. Pessoal, naquelas pílulas do conhecimento que eu sempre estou publicando nos meus posts pelo Instagram, a última que eu coloquei, eu falei sobre a ação penal. A ação penal é um instrumento destinado ao início do processo penal. A ação penal é pública, privativa do Ministério Público, conforme diz o artigo 100 do Código Penal, artigo 24 do Código de Processo Penal, né? A própria Constituição, no artigo 129, a ação penal pública é conduzida pelo Ministério Público, e em casos excepcionais, a ação penal será privada, ou seja, ela não será através de denúncia, será através de queixa. A queixa é proposta em juízo pela parte, que tem poderes especiais, outorgados ao advogado mediante procuração. Veja bem, gente, o bem penal ambiental é um bem coletivo, é um bem de uso comum de todos, essencial a uma sadia qualidade de vida. Gravem essa expressão na cabeça e nunca mais esqueçam, porque é isso que a Constituição diz. Se o bem penal ambiental é coletivo, obviamente será de ação penal pública incondicionada. Não existe crime ambiental de ação privada. Grava isso, macete de concurso, nunca mais esqueça.
Não existe crime ambiental de ação penal privada. Todos os crimes ambientais serão de ação penal pública incondicionada. Artigo 26. Nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública incondicionada. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou de multa prevista na 9.099 somente poderá ser formulada desde que tenha tido prévia composição do dano ambiental, composição e reparação, de que trata 74 desta lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições da lei dos juizados aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo, desde que com as seguintes modificações. Vamos lá? A declaração de extinção da punibilidade dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, salvo a impossibilidade, ou seja, para se extinguir a punibilidade depois de cumprimento da pena, tem que ter um laudo, né? Houve ali uma destruição parcial de uma mata que era preservação permanente, fui punido, para antes de arquivar o processo, eu tenho que juntar um laudo e falar, olha, eu fiz aqui a reparação do dano ambiental, fiz um projeto de reflorestamento. 2. E reflorestou, né? Está crescendo. 2. Na hipótese de laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo para a suspensão do processo será prorrogado até o período previsto, máximo, né? Previsto no artigo referido nesse caput, acrescido de mais um ano com a suspensão do prazo da prescrição. 3. No período de prorrogação, não se aplicarão os incisos tais. Depois, essa parte aqui, você termina de ler aí em casa. Terminamos a parte geral da Lei de Crimes Ambientais. Tá? A parte geral que trata das normas gerais. Adriano, ela é muito pequena. Ela é muito pequena, mas o que for omisso, você aplica a parte geral do Código Penal. Pessoal, a parte geral do Código Penal é lei genérica que se aplica para todos os crimes, indistintamente. Eventualmente, você não achou uma regra específica para direito ambiental aqui, você vai lá na parte geral do Código Penal e busca por empréstimo. Por exemplo, aqui não fala das causas de extinção da punibilidade que estão no Código Penal. Porém, o Código Penal, lá no artigo 107, diz que extingue a punibilidade pela morte do agente. Aqui não fala em morte. Mas vamos supor que o autor de um crime ambiental está sendo processado e venha a falecer no curso do processo. Ele morre. Faleceu, obviamente, o juiz busca o Código Penal, aplica o artigo 107, inciso 1, e declara extinta a punibilidade do réu. Depois de morto, o réu não pode ser processado, né? Gente, para nós que somos da área do direito, para vocês que estão se formando, profissionais do direito, é uma informação muito óbvia, mas a gente pensa que até o óbvio, às vezes, não pode ser transgredido, e é. Quando a viúva não, a falecida esposa do atual viúvo, né, Lula, faleceu, o Sérgio Moro falou na mídia, né, ela faleceu, então será extinto o processo com relação a ela, ou seja, extingue a punibilidade. Daí a turma aí do protesto político falou, como? Que absurdo! Vai arquivar o processo contra a mulher do Lula? Lógico, a lei manda, ela morreu. Como é que você processa alguém que faleceu processando criminalmente? Então, na ausência de norma específica em lei geral, aplica-se a lei, na ausência de norma específica em lei especial, que nesse caso é a Lei 9.605, aplica-se a lei geral, que é o Código Penal. Gente, direito ambiental é um tema, assim, notório, é um tema importantíssimo, é um tema do momento, é um tema que o mundo está tratando nesta pandemia mais do que nunca. E agora, só para a gente começar um pequeno debate, né, eu mandei o link lá no grupo, amanhã nós vamos fazer um seminário internacional, né, com a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, já estive lá algumas vezes, no Departamento de Direito, para falar sobre Covid e mudanças ambientais, principalmente no direito. O que vocês acham que a Covid mudou no direito? Tem 2 semanas que eu estou estudando esse assunto, assim, umas 3, 4 horas por dia para não fazer feio nesse seminário de amanhã. O que vocês acham que a Covid mudou no direito ambiental? Vocês acham que a Covid teve, porque a Covid é um vírus,
né? Teve reflexo no direito ambiental? O que vocês acham, gente? O que tem de gente falando isso no mundo é brincadeira. Gente, nem no chat vocês vão me dar uma palhinha agora. A Covid mudou alguma coisa no direito ambiental? Ou vocês acham que depois da Covid o direito ambiental continua a mesma coisa? Hein, gente? Não saiu nenhum artigo científico no Brasil de nenhum dos doutrinadores. Eu estou começando a escrever com essa professora de Ohio, mas principalmente no meio ambiental urbano, tá? No meio ambiental urbano. A emissão de poluentes em algumas cidades do mundo, por exemplo, Londres, Paris, isso aqui é dado quantitativo. Algumas delas chegou a reduzir em torno de 40% a emissão de CO2, tá? Emissão de CO2, em razão da restrição do direito de ir e vir em alguns locais que não são tão, que não há tanto aglomerado urbano, mas em que havia, por exemplo, degradação de floresta, degradação de pastagem, constatou-se até no Brasil que houve uma redução. Aquela fala do ministro do Meio Ambiente, lá naquela reunião com o Bolsonaro, da boiada, né? Vocês viram, né? Vamos aproveitar que está tendo Covid, vamos deixar a boiada passar, ou seja, afrouxando as regras de fiscalização ambiental, como era a suposta pretensão, né? Aquilo não vai acontecer, porque as regras de fiscalização estão limitando o ir e vir das pessoas. E essa limitação do ir e vir é constitucional, porque a lei garante o direito de ir e vir dentro do território nacional em tempos de paz. Isso é uma garantia constitucional que está lá no artigo 5º. Todo mundo sabe, né? É uma regra inafastável. Mas o Estado pode limitar esse direito de ir e vir, por exemplo, fechando praias. Vocês sabem que as praias do Brasil estão todas fechadas, né? O Estado do Rio de Janeiro ia abrir, me parece que desde ontem, chegou a abrir, a Justiça do Rio foi lá e pum, mandou fechar de novo. Né? Nordeste, o nosso maravilhoso Nordeste, né? Tá tudo fechado, entendeu? Não está tendo absolutamente nada. Isso tem reflexos no direito ambiental? Claro que tem, né? Claro que tem. Ou seja, menos gente, menos poluição. Menos poluição, mais biofauna, entenderam? Então, uma coisa puxa a outra. O ser humano na Terra, depois da Revolução Industrial, é o grande agente de degradação ambiental? É sim, o grande agente de degradação ambiental. Essa lei dos crimes ambientais veio em boa hora? Sim, veio em excelente hora, para acabar com a destruição ambiental. Tá? Então, esse é um pouquinho do que vai ser falado amanhã. Eu vou falar sobre a questão da América do Sul, a professora americana vai falar da questão do Canadá e dos Estados Unidos, e eu espero que vocês participem, será no horário do Brasil às 13 horas. Eu já mandei o link no grupo, né? Faça a inscrição lá no Simpla, né? Porque se você fizer a inscrição, depois você recebe o certificado, tá? E o certificado vale horas. Não sei quantas horas vai valer ainda, mas é um certificado validado aqui nos Estados Unidos. Pessoal, vimos a parte geral. Agora a gente entra na parte especial dos crimes específicos contra o meio ambiente, crimes contra a fauna. Só que eu estou presumindo que não vai dar tempo, porque, pelo que eu estou vendo aqui, já vai entrar nos 10 minutos da tolerânciazinha, né, do chat. Sobre o que foi falado agora, alguma dúvida, gente? Fala comigo, não tem ninguém falando comigo. Não teve uma pessoa para conversar no chat aqui agora. Só a Carol que me deu uma palavrinha aqui no começo. Né? Alguma dúvida, algum esclarecimento? Sim ou não? Né? Não, Sara, professor, foi ótimo. Carol, Yuri, Verônica. Né? Alguma dúvida? Tranquilo? Yuri, tranquilo? Tranquilo. Sara, Carol, tranquilo? Tá de boa, professor. De boa? Tudo de boa. De boa. Pessoal, tentem participar do evento amanhã. Façam a Nós inscrição. vamos. Participem, né? Para pegar os certificados. Professor, Oi. só que o senhor vocês vão ter que legendar em português, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... O diálogo é em inglês porque vai ter muito aluno americano, né? E quem tá... Eu vou entrar na plataforma da Universidade de Ohio. Mas no começo eu vou explicar que tem alguns alunos do Brasil e algumas falas que eu for fazer, eu faço a fala em português também. Se a professora falar alguma coisa interessante, eu passo português. Pode ser? Claro, professor. Obrigado. Beleza. Professor, Oi.
As inscrições são no link que você mandou na foto? Naquele É, print? é naquele link. Você clica sobre o link, está escrito Simpla, né? É o link do Simpla. Aquele link, ele gera um ingresso virtual, né? Tá Depois bom. esse ingresso, você fez a inscrição, dá o print do ingresso virtual. E eu acho que o Luiz, lá do Departamento de Relações Internacionais, vai ter isso. Mas se você quiser me mandar pelo WhatsApp, eu encaminho para o Luiz também. Olha, Luiz, olha as inscrições aqui para fazer o certificado. E vocês vão ter Tá bom. certificado. Né? Beleza, Verônica? Beleza. Beleza? Obrigada. 13 horas amanhã. Gente, não havendo mais dúvidas, posso encerrar? Posso encerrar, Pode sim, gente? professor. Pessoal, Deus ilumine a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção. A aula que vem nós terminamos a lei dos crimes ambientais, na parte especial. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp. Estou à disposição o tempo inteiro. Beleza? Obrigada, professor. Obrigado, gente. Valeu, Fiquem com professor. Deus. Fiquem em casa, como diz a frase, né? Fiquem em casa, fiquem a salvo. Um abraço, gente. Um abraço.